Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Tudo bem com você? É um prazer estar aqui com você para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Hoje nós temos um tema muito especial. Mas antes de falar o tema, eu gostaria de falar para você que eu estou muito feliz com você aqui, tá bom? Estou muito feliz que você está acompanhando esses estudos. Deus seja louvado! E mais uma vez eu quero dizer para você que é um prazer para mim estar aqui com você, tá bom? Eu já me considero seu amigo, tá bom? Deus seja louvado. Muito obrigado por você estar acompanhando os meus vídeos aqui, tá? Bem, nós vamos estudar um pouquinho da Palavra de Deus hoje. Nós vamos falar sobre um tema extraordinário. Esse tema, ele vai falar sobre os sinais da volta de Jesus. Que maravilha! Será se Jesus está perto de chegar? Será se falta muito ou se falta pouco? Quanto tempo falta? Quais são os sinais o que o mundo apresenta aí fora? Nós vamos descobrir dentro da Palavra de Deus quais são os sinais da volta de Jesus, tá bom? Então venha comigo e vamos juntos nos aprofundar no texto. Em Mateus 24, Jesus listou alguns acontecimentos que antecederiam a sua volta. Sinais no mundo social, sinais no mundo natural. Em várias áreas do mundo existiriam sinais que antecederiam a volta de Jesus. Então vamos lá para a primeira pergunta. Que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Jesus? Quais seriam esses sinais? Vamos para a palavra de Deus. Mas antes de abrir a palavra de Deus, eu quero convidar você a orar comigo. Querido Deus, nesse momento vamos abrir a Tua palavra e pedimos em nome de Jesus, iluminação dos altos céus. Concede-nos o entendimento dela, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, agora vamos lá abrir a palavra de Deus em Mateus 24. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, isto é o princípio das dores. Querido amigo, querida amiga, é interessante isso aqui. Esses sinais aqui no mundo social antecederiam a volta de Jesus. Você sabe que as guerras e rumores de guerra já existiam há muito tempo, é verdade, sim. Nós tivemos várias guerras durante a história terrestre. Desde o Éden, veio pelo Egito, chegou aí na Idade Média. No tempo de Jesus também tinha guerras. Na nossa atualidade tem guerras também, né? Logo no início, aqui no século XX, nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos perto ainda de uma terceira. E são muitas guerras, não é verdade? Porém, essas guerras, elas antecedem a volta de Jesus. E por isso nós sabemos que ele está perto. Porque as guerras estão se intensificando cada vez mais. É ou não é verdade? Então, quando nós achávamos que estava tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz, veio o ataque das Torres Gêmeas, em 2001 lá, né? É ou não é verdade? E aí, isso aí veio repercutindo muitas coisas que a gente não sabe, mas estava lá por baixo dos panos. Alguns estudiosos acreditam que esse ataque às Torres Gêmeas foi uma tentativa de criar uma guerra. O ataque às Torres Gêmeas foi algo inesperado. Muitas pessoas ficaram com medo, muitas pessoas ficaram assim alarmadas mesmo, achando que Jesus já viria naquele momento, né? Mas a gente sabe que existem muitos sinais que ainda precisam se cumprir. Nós temos na nossa atualidade algumas guerras que estão acontecendo e nós não estamos vendo porque nós não estamos lá, infelizmente. Mas para alguns que estão lá vivendo, como por exemplo na Rússia, que está em guerra contra a Ucrânia, o Hamas, que está em guerra contra Israel, esses países do Oriente, entre outros que eu nem vou citar aqui, que estão em guerra, para eles, possivelmente esse já é o último sinal da volta de Jesus. Outro sinal muito, muito importante que está aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Sabe, porém, isto... Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos,
enfatuados. E essa daqui é pior ainda. Olha o que ele diz, ó. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Querido amigo, querida amiga que está aqui comigo nesse momento, infelizmente, depois da entrada do pecado, a humanidade só tem estado em decadência. Ela não saiu da decadência e ela vai continuar em decadência até a volta de Jesus. Talvez algumas pessoas estão apostando as suas vidas, apostando o seu dinheiro, apostando o que tem para que esse país possa melhorar. Mas eu quero dar uma triste notícia para você. Com dor no meu coração, eu quero dar essa notícia para você. Infelizmente, o país não vai melhorar. Infelizmente, o mundo não vai melhorar. Infelizmente, as pessoas não vão melhorar. Pastor, mas por que o senhor está dizendo isso? Porque a Bíblia está dizendo. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Que os homens se tornarão avarentos, jactanciosos, presunçosos, roubadores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Só existe uma esperança para o ser humano. Pastor, qual é a esperança para o ser humano melhorar? É Jesus, amém? É Jesus a única esperança para o pecador, para mim e para você, para o teu amigo que está nas trevas, para o teu pai, quem sabe, para o teu filho, quem sabe. A única esperança é Jesus. Não espere pelo presidente, não espere pelo governador, pelo prefeito, não espere por essas pessoas. Ore por eles. Sim, a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos governantes. Porém, você não deve esperar por eles, porque eles não vão melhorar a sua situação. Você precisa estar em Cristo. Cristo é que vai melhorar a sua situação. Bem, esses aqui são alguns sinais no mundo social. Agora nós vamos analisar alguns sinais no mundo natural. Vamos lá para a palavra de Deus. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Em 1780, onde os Estados Unidos estava lutando pela sua independência, houve o escurecimento do sol em pleno dia. Isso foi visto da Nova Inglaterra, foi algo esplendoroso, foi algo sobrenatural mesmo. Algo assim que estava de dia e o sol simplesmente se escureceu tudo. Foi visto também de Hampshire, foi visto lá de Connecticut, foi visto também de outras áreas ali dos Estados Unidos e países próximos, ali no Canadá, em outras localidades também. Foi algo realmente assustador. Muitas pessoas acharam que aquilo já seria o fim do mundo. Mas quem estuda a Bíblia sabe que isso precisaria acontecer. E para que você e eu não fiquemos assustados quando essas coisas acontecem, nós precisamos estudar a Bíblia, tá bom? Eu louvo a Deus porque você está aqui estudando a palavra de Deus comigo. Parabéns! Que você continue estudando a palavra de Deus, que você continue lendo, estudando a Bíblia, porque é importantíssimo que você tenha esse conhecimento para fazer a vontade de Deus antes da sua volta, tá bom? O outro acontecimento foi a queda das estrelas. Isso aconteceu em 13 de novembro de 1833. Foi algo fabuloso. Foram milhares de estrelas, milhares de meteoros caindo. Foi algo esplendoroso, foi algo muito maravilhoso mesmo. E também não deixou de ser assustador, né? Já pensou as pessoas vendo aquelas estrelas? As pessoas inclusive achavam que as estrelas todas do céu tinham caído. E foi justamente essa a profecia de Jesus. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas do céu cairão do seu firmamento. E os poderes dos céus serão abalados. É ou não é verdade que o que Jesus profetizou aconteceu? E esses são alguns sinais da volta de Jesus. Isso já aconteceu. Logo, a volta de Jesus está mais perto hoje do que estava ontem. Amém? Um dos sinais que Jesus também disse que aconteceria antes da sua volta é que surgiriam falsos cristos, falsos profetas. Você tem visto muitos falsos profetas por aí? Pessoas, pastores inclusive, que estão pregando mais sobre dinheiro, mais sobre prosperidade, sobre curas, do que a própria palavra de Deus. Em um outro estudo que eu falo sobre salvação, eu explico nesse estudo sobre a questão de ser salvos pelas obras. Infelizmente, curas, milagres, isso não salva ninguém.
É bom ter curas e milagres, como é bom, com certeza. Quem que não gostaria de ser curado de um câncer ou coisa parecida? É ou não é verdade? Porém, nós não podemos nos apoiar nisso para a salvação. E por isso, nós precisamos estudar a Bíblia e ela diz aqui que um desses sinais seriam essas pessoas que estão enganando as pessoas. Eu tenho uma irmã, por exemplo, que quando eu era pequeno, ela me levou para a igreja dela. E quando chegou lá na igreja dela, ela sumiu, me deixou lá, eu era pequeno, tinha uns 11 anos de idade, e ela sumiu, foi lá para frente. E quando ela apareceu, ela já estava ali, né, na frente do púlpito, né, ali endemoniada. E ela me disse que o pastor pagava ela para que ela fingisse que estava endemoniada. Já pensou? Infelizmente, existem muitas igrejas que estão trabalhando dessa forma. Eles estão enganados, infelizmente. Eles precisam mudar isso. Não é assim que você vai atrair o coração das pessoas. Jesus não quer essas coisas. Deus quer o nosso coração, quer a nossa fidelidade, mas não quer que a gente sacrifique os nossos valores, sacrifique os nossos princípios para ter pessoas na igreja. Se você pregar a palavra, eu tenho certeza que as pessoas serão atraídas pela palavra, porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Se você só pregar a palavra, Deus vai fazer a obra. Você não precisa fazer curas e milagres, a não ser que Deus te dê esse dom. E agora, meu amigo e minha amiga, eu quero apresentar para você o principal sinal da volta de Jesus. Pastor, qual é esse principal sinal da volta de Jesus? Existe um principal? Sim, existe o principal sinal da volta de Jesus. Sabe qual é? É a pregação do Evangelho. Isso está escrito em Mateus 24:14. E este Evangelho do reino será pregado a todo mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. O fim só vai vir quando o Evangelho eterno, quando o Evangelho de Jesus chegar a todas as pessoas no mundo inteiro. Amém? Nós temos pelo menos 240 países no mundo. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia já está em mais de 230 países. Louvado seja o nome de Deus. Amém? Estamos chegando perto. Falta pouco para Jesus voltar. Mas o Evangelho do Reino precisa avançar. O Evangelho do Reino precisa alcançar as pessoas. E esse é o maior evento que vai acontecer. Quando o Evangelho do Reino chegar a todas as pessoas, Jesus voltará em poder e grande glória. Amém? Que Deus seja louvado. E eu aguardo ansiosamente por este dia. E é por isso que eu estou aqui avançando com a pregação do Evangelho. E eu convido você a me ajudar a pregar essa palavra, enviar esse vídeo para outras pessoas, para que as pessoas também possam ter conhecimento dos sinais da volta de Jesus e Jesus possa voltar logo. Amém? Eu conto com você. Que Deus abençoe você, meu irmão. Muito bem, nós falamos sobre alguns sinais da volta de Jesus e agora fica a pergunta: pastor, como é que eu faço para não ser enganado? O que eu faço? A Bíblia responde para você. Aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz que nós devemos provar os espíritos. Ou seja, provar as pessoas, provar os pastores, provar os padres, provar os pregadores da palavra, para ver se eles estão realmente falando a verdade. E como é que você vai saber que eles estão falando a verdade ou não? É através da palavra. É a palavra que está sendo pregada e é ela que deve comprovar se eles estão falando a verdade ou não. Paulo disse que aquele que prega o evangelho que vai além daquele que ele tem ensinado, que vai além do que está escrito aqui, seja anátema, ou seja, seja uma pessoa maldita, que nela não habite o Espírito Santo. E realmente uma pessoa que prega o erro não é através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não pode trabalhar em acordo com o erro. Onde há luz, não pode haver trevas. É a Bíblia, é a palavra de Deus que revela tudo o que nós precisamos fazer, porque a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Em João capítulo 16, versículo 13, diz que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Então, nós temos a palavra de Deus, nós precisamos examinar ela, nós precisamos provar os espíritos, e assim nós vamos descobrir se aquele pregador está falando de Deus ou não está falando inspirado por Deus. Infelizmente, meu amigo, infelizmente, minha amiga, o nosso estudo fica por aqui hoje. Os sinais estão aí,
Nós vimos alguns deles aqui. Nós não temos tempo para ver todos aqui. Mas se você ficou com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários a sua pergunta e eu terei o prazer de tirar a sua dúvida através do texto aí, tá bom? Então coloque seus comentários aí e também, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal para fortalecer, para crescer. Conto com você, que Deus te abençoe e até o próximo estudo.